Bom, eu nasci e fui criado aqui em Itu, nasci nessa casa, inclusive, né? E ando na rua, normalmente, sou uma pessoa comum, comum, família daqui, e empresário, casei, tenho filhos, tenho netos, e hoje entrei na política, fui vereador, duas vezes prefeito e duas vezes deputado federal. Então, a gente tem uma história pública, né, de atuação. Procurei fazer o melhor que eu pude, né, dentro das minhas limitações. A minha esposa também tem 3 mandatos de deputada estadual. Então, eu acredito que hoje eu estou mais preparado para ser prefeito do que eu era quando fui prefeito, né? Até porque eu acho que eu deixei um bom legado como prefeito na cidade, fiz muita coisa e hoje, com mais experiência, com melhor relacionamento entre o governo federal, o governo estadual, porque ser deputado federal te traz abre muitas portas, você encontra os caminhos com mais rapidez, mais facilidade para trazer os benefícios para os municípios. E eu acho importante esse relacionamento político na esfera federal, na esfera estadual. Então, com essa experiência que tive como coordenador da bancada de São Paulo, deputado, a maior bancada do Brasil, 70 deputados e 3 senadores. Eu fui coordenador no primeiro mandato meu e no segundo mandato. E eu fazia todo o agendamento dos deputados com os ministros para atender as demandas do Estado. Então, essa experiência foi muito importante. Foi aí que eu conheci também o ministro Tarcísio. E quando o Bolsonaro indicou ele para ser o governador, eu já fui para o partido dele, acredito nele, até porque conhecia muito bem antes dele ser governador. Então, para mim, não é surpresa nenhuma ele estar fazendo um bom governo, porque eu acredito nele, sei de como ele é. E conheci lá na Câmara, né? Justamente a forma que ele tratava os deputados e o que ele falava sobre o Brasil, na infraestrutura do Brasil e o que podia fazer para São Paulo. Então, tudo isso, eu fui para o lado dele justamente por conhecê-lo. E também no governo do Estado, né? Porque o coordenador da bancada é aquele que atende as reivindicações do governador, defende o Estado de São Paulo, lá em Brasília, acompanha os projetos na Câmara, nas comissões, com os deputados, para defender os interesses do nosso Estado. Aqueles projetos bons para São Paulo, a gente aprovava. E o que não era bom, a gente procurava obstruir, rejeitar e discutir para que não fosse aprovado. Então, a nossa missão era defender o nosso Estado, o Estado de São Paulo, sendo coordenador. E nesse mesmo tempo, eu presidi a Comissão de Turismo, participei de várias frentes parlamentares e fui também vice-líder do Bolsonaro na Câmara e participando da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão da Câmara Federal, e lá passavam todos os projetos, né? E defender o governo nessa pauta não é fácil. E por isso que eu falo, eu adquiri a experiência parlamentar e tratando o executivo junto com o legislativo. Então, o que motiva hoje o senhor ser pré-candidato a prefeito? Me motiva justamente me motiva a ser por toda essa experiência que fiz, pelo legado que deixei e também por ver a nossa cidade abandonada. Cidade que poderia estar numa situação muito melhor. Hoje a cidade está passando por uma situação muito delicada, muito difícil. A gente compara Itu com as cidades vizinhas e vê o descaso da nossa cidade, as empresas indo embora de Itu, a falta de emprego, né? A saúde precária. A cidade está completamente abandonada. Então, eu vendo tudo isso, eu acredito que eu possa melhorar essa situação.
Essa é a minha intenção, melhorar em todos os aspectos. Todo mundo fala, né? O senhor está elegível? Estou elegível, estarei elegível e disputarei a eleição elegível. Ontem eu ganhei em segunda instância, ganhei em primeira e segunda. A prefeitura moveu muitos processos contra mim e que eu estou ganhando todos. Coloca isso. A própria prefeitura, esses procuradores que estão aí, Amando Nogazola, me processaram muitas vezes e eu estou ganhando todos os processos. E só tem um processo de inegibilidade. Por isso que eu estou seguro, porque ele não cabe a inegibilidade nele. É um processo... Desses processos, existe algum em última instância? Nunca fui condenado em última instância. Tá. Ok. Em relação a urnas, depois da eleição da Rita, eu fiz um pronunciamento lá. Sim, isso, exatamente. Isso. Mas foi um momento de calor, né? Tá. O senhor acredita no sistema democrático? Acredito. O senhor acha que Lula foi eleito democraticamente? Eu acho. Só não há possibilidade de eu me aliar ao prefeito. Isso não há mínima possibilidade. Se eu fizesse isso, eu não teria coragem de olhar no olho da minha família. Então, jamais eu estarei ao lado deste prefeito. Eu entendo que foi o pior prefeito da história de tudo. Herculano, aproveitando também que a gente já está falando disso, para a população em geral, né, para quem acompanha os bastidores e tal, né, é comum, né? Mas para a população, eu lembro que foi um choque quando surgiu aquele vídeo de você no gabinete, aquela discussão com o Guilherme te cobrando 54 milhões, que segundo ele você deveria e tal. Para as pessoas foi um choque, né? O que eu percebi naquele vídeo, que as pessoas que gostavam do Guilherme, mais do Guilherme, ficaram em choque de ver a atitude dele. E as pessoas que gostavam do senhor falavam, nossa, mas ele também não tinha que ter se envolvido nisso, não tinha que ter ido até o gabinete, afrontar o Guilherme e tal. Enfim, as pessoas não gostam de animosidades, porque elas já vivem uma vida difícil, complicada, já tem muito ódio nas redes sociais, enfim. As pessoas querem uma coisa mais tranquila, né? Mais assim... E muitas vezes pergunta, da onde vem essa animosidade entre você e Guilherme? Vocês já foram vereadores juntos, queria que o senhor recapitulasse um pouquinho, da onde que vem essa animosidade? Porque não é política, né? Também pessoal. Exatamente. Bom, quando eu fui na prefeitura, eu fui reivindicar para abrirem as igrejas na época da pandemia. Eu fui protocolar um ofício. Simplesmente isso. Aí o prefeito mudou toda a história, falou que eu devia 55, não era 54, 55 milhões, que ele me acusou que eu devia. E entrou na justiça dizendo que eu devia. E eu ganhei, eu não devo nada. Eu ganhei na justiça. E ele, na véspera da eleição, ele fez uma acusação mentirosa, porque ele é dessa estripe. Ele é uma pessoa... E ele continua fazendo essa acusação? E continua a acusação, não. Ele, o secretário? Não, quem acusou que eu devo 55 milhões foi o Jordani na Câmara, esses dias, falando isso. E eu ganhei o processo. Eu posso mandar o processo para você, Rosana, porque aí não é a minha palavra, é o documento. Então, ele já perdeu, porque ele me acusou que eu devia para a prefeitura, eu não devo nada para a prefeitura. Ele acusa as pessoas falsamente, para fazer política, para sair no vídeo, para sair na televisão. Então, é isso que ele faz. Ele não fez só comigo, ele ofendeu outras pessoas lá no gabinete, que foi filmado. Fora um monte de gente que ele brigou e ofendeu, que não foi filmado. Porque ele é briguento, ele gosta de ofender as pessoas. Mas ele é covarde, porque ele faz isso quando tem um monte de gente perto dele. Ele é covarde,
E outra, ele pisa nas pessoas. Não é uma questão que esse ser humano, eu não tenho respeito nenhum por ele. Vocês já foram parceiros, Não, colegas? nós fomos vereadores juntos, Sim. no mesmo lado político, de Sim. oposição. Mas eu nunca fiz nada com ele, não tenho nada com esse cara, nada na vida. Nunca tive nenhum negócio com ele, nada. Era vereador de 2000 a 2004. E ele era vereador. Aí eu saí candidato a prefeito, de um lado, e ele saiu candidato a vice-prefeito contra mim. Ponto. A gente estava no mesmo lado político na Câmara, como vereador. Depois nós fomos disputar a eleição. Mas e de lá para quando que cá, essa animosidade virou pessoal? virou pessoal quando ele começou a ofender a minha família, a minha filha, a minha esposa, chamar a minha esposa de cabrita. O que eu errei foi ter apoiado o Tuísio. E o que o senhor acha que acertou? Foi o seu maior legado, como o senhor falou? Foi a gestão, né? O que eu acertei. Aqui, na época que eu era prefeito, a saúde era de qualidade. Nós mantínhamos um hospital de excelência, que é o São Camilo. Né? E nós apoiávamos, nós pagávamos o pronto-socorro junto com o hospital. A Rita conseguia recursos para a Santa Casa, para o São Camilo. O São Camilo também tinha o tratamento, fazia tratamento de oncologia, cirurgia de coração, ala de queimados, tinha 2.000 funcionários, o pátio da Santa Casa vivia lotado de carro, porque fazia 600 cirurgias por mês, hoje faz 50. Eu vou ganhar a eleição e vou atrás de uma instituição parecida com o São Camilo, para fazer a gestão da Santa Casa. Um hospital de excelência, como era o São Camilo, que nós trouxemos na época. Quando eu assumi a prefeitura, era o Sanatorinho. Aí nós trouxemos o São Camilo, e que deu muito certo. E eles não vêm mais para Itu, né? Com o aborrecimento e a forma com que foram, que saíram de Itu, eles não vêm mais. Mas tem outras instituições iguais a ele, que nós vamos trazer para Itu, para melhorar a saúde. Mas manteria a intervenção municipal? Não vamos manter, não. Não seria a responsabilidade da prefeitura? Não. Trazer uma instituição para ela cuidar da Santa Casa. Mas não uma OS. Não, nada disso. Não uma instituição como essas OS aí que não presta para nada. Como é o caso dessa que está cuidando da Santa Casa, os absurdos que eu ouço falar, que eu vejo e que eu tenho provas de remédios superfaturados, é um desleixo total, está devendo 12 milhões, vai abandonar a Santa Casa de Itu e vai deixar a bomba na mão do prefeito. Talvez ele arrume uma outra instituição, porque hoje é uma vergonha o que está acontecendo. Essas OS que servem só, é uma corrupção tremenda que elas fazem. Então, e na minha época não, era o São Camilo, era uma instituição filantrópica que prestava conta para a Irmandades, a Santa Casa, tudo. O hospital municipal o senhor manteria? Aí eu preciso ver, eu não sei como que está a questão de contratos, o que foi investido lá, eu não tenho os dados. Então a gente tem que entrar e ver o que pode ser feito. Eu tenho projetos importantes, inclusive trazer um braço do Hospital Amaral Carvalho para Itu. Eu tenho uma parceria muito grande com eles, que eu ajudei muito eles quando eu era coordenador da bancada de São Paulo, encaminhávamos recursos de emenda de bancada para o Amaral Carvalho, e eu já estou conversando com eles para trazer um ambulatório do Amaral Carvalho aqui em Itu, que eles estão precisando ampliar, e aqui é uma região importante, eu tenho conversado com eles, é um projeto. Aqui em Itu, nós temos que fazer um plano diretor do turismo novo, trazer todos
os técnicos de turismo, para a gente mudar tudo, mudar muita coisa. Porque nós temos o principal, nós temos a história. O turismo de Itu é o turismo, tem duas coisas que elevam o turismo, né? O turismo cultural, histórico do exagero. E eles se combinam. Às vezes a pessoa vem aqui para ver as coisas grandes e conhece a história, a cultura, o patrimônio histórico. Por isso que eu construí a Praça do Exagero, para atrair turistas, para isso, para conhecer. Mas está pouco explorado. E eu não vi nada que foi feito por esse governo. Eu vi que ele mexeu num cruzeiro lá e não vai consertar. Olha lá. E não vai terminar o mandato e não vai consertar o cruzeiro. Foi mexer num negócio que não podia. Ponto. E eu gosto muito do turismo, tanto é que eu construí a Avenida Galileu Bicudo com recurso do DAD. De por Itu ser estância turística. Que ali é um turismo. Turismo, o que é? Acessibilidade, é transporte, é saúde, é segurança. Muitas coisas fazem com que o turismo se desenvolva. Tenho um projeto grande de terminar o anel viário em Itu, que é importante. Nós fizemos uma parte, falta a outra, para tirar todo o trânsito da cidade. Tem, por exemplo, aqui embaixo, no quartel, tem que abrir uma avenida que vem do Itu Novo Centro para a Marginal. Dentro dessa avenida, que já tem o projeto, desafoga todo esse trânsito aqui, que você tem que dar uma volta enorme para ir para lá ou para vir para cá. Seguir a Marginal adiante. Dentro do quartel, fazer um piscinão para acabar com a enchente da Marginal. Porque eu acabei com a enchente do lado de lá que tinha, revestindo 2 piscinões do lado de lá. E canalizamos o córrego. Acabou a enchente lá, que tinha muito. Acabou. Resolveu, porque o piscinão, quando dá enchente, ele enche. Depois ele só solta o que o rio suporta. Desculpe minha ignorância, teria que desapropriar então um terreno aqui. Não, o quartel é do governo federal, pode desapropriar. Mas tem investidor que ficaria para a parte de cima, o quartel. É um acordo, como foi feito em Itu Novo Centro. Foi na minha época que eu aprovei o Itu Novo Centro, que era um terreno do quartel, que foi vendido, mas houve tudo um relacionamento de prefeitura com o investidor e com o exército. Nós conseguimos uma área que estava inoperante, que era só mato, dentro da cidade, e aí nós aprovamos um loteamento que hoje é o melhor loteamento de tudo. Você anda por lá, é uma maravilha. E o que eu fiz? A área institucional, que era para ser uma escola, um posto de saúde, uma creche, eu juntei tudo de área institucional em uma parte só e exigi do loteador 10%. E normalmente é 5% que se exige de área institucional. E construir a prefeitura lá. Então nós ganhamos um terreno, um município, ganhamos um belo de um loteamento de um bairro e conseguimos um grande terreno de área institucional, área verde, e lá tem o terreno reservado para construir o fórum e a Câmara, nesse mesmo projeto, que o projeto era para ter os 3 poderes no mesmo lugar. Estacionamento amplo, área de lazer, de parques. Aonde seria esse terreno da Câmara? Para baixo do estacionamento. Já está reservado. Mas nunca, depois que eu saí da prefeitura, nunca mais ninguém fez nada.
Eu acho que está deixando muito a desejar a forma que está sendo conduzida. Também porque é quase totalmente terceirizado, né? Precário, né? Precário. E outra, você anda para a cidade toda, só esgoto a céu aberto. Você anda aqui no córrego da Marginal, era limpa, cristalina a água, hoje está tudo podre. Essa CISA aí recebe muito e entrega pouco. Pouco resultado. Está péssimo. Então, eu preciso avaliar. Provavelmente, a gente vai continuar o trabalho que está sendo feito e vai mudar todo o comando da CIS, toda a equipe que está lá para uma equipe diferente dessa. Loteamento clandestino tem que legalizar. O principal é a Vila da Paz. Lá é um absurdo o que está acontecendo. É desumano o que aquela população está sofrendo. Então nós temos que resolver aquela questão. E não é difícil. Eu, quando fui prefeito, na Cidade Nova, não tinha documentação. E nós fizemos uma grande parceria com o ITESP e com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e fizemos a maior regularização fundiária do Estado de São Paulo. Regularizamos 3 mil imóveis lá na Cidade Nova. E lá na Vila da Paz nós temos que fazer a mesma coisa. E depois fazer a infraestrutura também, porque lá não tem asfalto, não tem esgoto, não tem nada. O pessoal está morando lá e desumano o que acontece lá. Na Vila da Paz, no cemitério, aqui na cidade de Salto. São, acho que, os 2 focos principais que precisam ser resolvidos. O cemitério está em vias aí da prefeitura pagar o valor, né? Tem uma questão do valor. Aí o passo seguinte seria realmente as pessoas terem a escritura do terreno delas, né? O senhor faria esse passo? Vamos trabalhar. É um processo a longo prazo, porque você tem que... O Instituto de Terra, o ITESP, Instituto de Terra do Estado de São Paulo, a gente faz um convênio com eles vêm, fazem todo o levantamento, pega toda a documentação de cada imóvel. A documentação que é papel de pão lá, que está lá, não importa, é documento. Que eles compraram de alguém, que ele fez, tal, histórico e tal, aí demarca tudo, todos eles, vê a questão de rua, tudo. Então é demorado, mas tem que ter vontade política para fazer. Aí, resolvido tudo isso, cada um fica com o seu terreno, a prefeitura desapropria, paga, investe. Agora lá na Vila da Paz não precisa desapropriar, porque lá é terra de ninguém. Viu? E tem um vigarista lá que está falando que é dele. Protocolei com o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, doutor Mário Sarrubo, antes do Rodrigo Marques. Está lá, eu tenho data de quando eu entrei com o documento, com ação. O senhor consegue uma cópia desse documento para mim? Consigo. Tá. E foi protocolado lá. E também eu fiz vídeos, me pronunciei contra essa taxa de lixo que é completamente irregular, ilegal, imoral, inconstitucional. Tanto é que foi acatado, né? O procurador encaminhou para o juiz e o juiz decidiu que está errado, que é ilegal. Aí o prefeito mandou uma lei para a Câmara dizendo que ele que está tirando a taxa de lixo como uma narrativa dele ser o herói. Ele e os vereadores da base dele, que são os heróis. Mas todos votaram a favor da revogação. Mas ele coloca nas mídias sociais, tanto é no podcast, em jornalzinho informativo na cidade, que ele e os vereadores da base dele são a favor da taxa de lixo, do meio ambiente, né? E que já passou tempo e agora eles tiraram. Mas não foi que passou tempo, foi que ele foi obrigado pela lei. Em relação à valorização do servidor público, eu já fiz lá no passado
quando eu criei a Ituprev. Ituprev é uma valorização enorme dos funcionários, porque o funcionário que queira crescer na sua função, ele fazendo cursos, ele aumentava o salário de acordo com a sua capacitação. Ele aumentava o salário, ele tinha vários benefícios, um monte de benefícios. E o maior de todos, eu não vou citar todos aqui, porque é muita coisa de benefícios que este prefeito tirou dos funcionários. A grande maioria ele tirou, ou cortou pela metade. Podia ter 6 abonados, ele baixou para 3. Podia ter... Ele foi diminuindo tudo pela metade. Tirou o 14º salário, ele enxugou tudo para sobrar mais dinheiro para ele contratar terceirizados. Certo? Ele enxugou o pagamento dos funcionários públicos concursados. E só uma coisa que ele não conseguiu tirar e não vai tirar, que eu deixei, que é um grande legado para todos os funcionários que aposenta pela Ituprev, ele recebe o mesmo valor que ele está recebendo hoje para o resto da vida. Por quê? Quando era CLT, caía 40% do salário do aposentado. E aí ele diminuía muito, ele tinha que fazer um bico, tinha que trabalhar em outro lugar. Hoje não, ele continua a receber o mesmo valor. Então eu deixei um legado de benefício para os funcionários. E ele tirou. O que eu quero fazer? Voltar o que ele tirou para os funcionários, para o futuro, eu sendo prefeito. Isso que eu quero fazer. E eu posso falar com propriedade porque eu fiz. Sim. Porque um cara vinha aqui falar que vai valorizar funcionário, que vai beneficiar, que vai tratar bem. E eu tratava bem funcionário porque eu queria que o funcionário atendesse bem à população. Porque é um servidor público. O prefeito é eleito, ele é servidor público, mas ele é eleito por um período. O funcionário concursado é até ele se aposentar. Então, esse nós temos que valorizar. E para a questão que ele das possa... monitoras? Desculpe. E em relação às monitoras, quando eu era prefeito, eram concursadas. Aí, agora está sendo terceirizadas. Eu preciso entrar na prefeitura e ver qual é o impacto da gente poder fazer concursos ou terceirizar por um período para depois fazer uma passagem. Às vezes não dá para você fazer na hora, porque demora para você organizar um concurso público, depois as pessoas têm que prestar o concurso, depois tem que chamar, e a educação não pode esperar. Você tem contrato lá. Quando você entra na prefeitura, os contratos que estão vigorando, você tem que respeitar até vencer, que é 1 ano, né? O contrato, normalmente, uma licitação, uma concorrência, é por 5 anos e renovado ano a ano. Então, tem que esperar vencer essa renovação para você fazer um novo, ou um concurso, ou uma nova contratação.